Beleza? Olá, olá pessoal, boa noite. Muito bem, está funcionando tudo aqui. Muito bem. Olá, olá pessoal, boa noite, bem-vindas. E aí, quarentonas, vamos iniciar mais uma semana, né? Isso aí. Vou pedir que vocês virem o celular, né, pra poder me ver, né, no enquadramento certo, né? E hoje eu vou falar um assunto que realmente tocou o meu coração pra gente é, fazer uma semana com assuntos que tem tudo a ver, né, conosco, as mulheres de 40. Ainda mais pensando assim agora no século XXI, né? Pensando principalmente nos últimos anos, né? Com né, a ida da mulher para o mercado de trabalho, cada vez mais ela está deixando a maternidade mais para frente, ou às vezes, né, optando por nem ser mãe. Então, o nosso tema de hoje é mãe aos 40. E principalmente, né, os medos que dão na gente. A gente se preocupa um pouco mais do que, né, quando as mulheres engravidam em outra idade, até porque há aí todo um peso, todos os especialistas falando, né, e assim sucessivamente. Mas independente disso, vamos falar sobre mãe aos 40, a mãe aos 40, as verdades e os mitos. Mas principalmente vamos falar do medo, né, de como eliminar o medo, como que eu fiz, né, para quem não me conhece, não me acompanha aqui há um tempo, eu engravidei no ano de 2019. Então, meu bebê nasceu em novembro, ele tem 4 meses, partindo para 5 meses já, né? E eu me vi, né, sendo mãe aos 40 anos. Então, assim, eu tenho já um filho, eu fui mãe aos 31 anos e depois fui mãe aos 41. Na verdade, eu engravidei com 40 e tive ele com 41, que eu tenho 41 agora. O melhor dos 40, né? Ele é o melhor dos 40 mesmo, né? É o grande né? O grande marco aí dos meus 40 anos, né? Os dos 40 anos já era tão esperado por mim, já era tão querido, porque eu já, né, me senti tão bem resolvida com várias coisas, eu consegui fazer transição de carreira, eu consegui fazer muitas coisas que eu queria fazer, né? Então, os 40 anos já foi um grande marco. Então, agora com um bebê para, né, coroar realmente esse momento, né? Então, vamos falar, né, sobre todos esses mitos, esses desafios e assim sucessivamente. Bom, eu não me planejei para engravidar do meu bebê, do Noah, tá? O nome dele é Noah. Eu não estava planejando ele. E aí, então, a primeira insegurança que apareceu, né, o primeiro medo, e até muitos mitos, né, que já passavam pela minha cabeça, é essa coisa assim, meu Deus do céu, eu tenho 40 anos, eu não planejei a gravidez, então eu não estava evitando, mas também não estava planejando ficar grávida, né, já tinha um filho grande e assim tal. E aí veio aquela primeira insegurança, poxa, o que eu fiz, né, nesse período? Até porque eu descobri a gravidez um pouco mais tarde, né, eu já tava de 2 meses praticamente já, né, já tava, porque assim, do meu primeiro filho eu descobri muito rápido, né, não tinha nem um mês direito, eu já tinha descoberto, né, que eu tava grávida. E dele não, dele eu tava num projeto de trabalho, não tava planejando e tal, então eu descobri mais pra frente, porque eu achei que eu não tava mesmo grávida, né, enfim. E aí a primeira coisa que bate é assim, nossa, o que eu fiz, né, até o momento? Como que, né, o que eu fiz até o momento, né? Ai meu Deus, será que, né, eu fiz alguma coisa, eu bebi, sei lá, né? O que aconteceu? Então já bate aquele medo. E depois já vem o peso dos 40 anos, porque todos os médicos, né, especialistas, eles falam, né, que depois dos 40 anos baixa muito o seu percentual de
fertilidade, né? Para quem quer deixar mais para frente, baixa. E tem ainda os riscos das doenças, né? De síndrome de Down, de síndromes, né? De uma maneira geral. E aí fica, né? Aquele peso lá. Uma boa coisa, né? Uma boa coisa, vamos dizer assim, da gravidez aos 40 é que assim, não, o que eles falam, né? Que tem uma incidência de ter gêmeos, né? Então, quarentonas aí que querem engravidar, tem esse risco de engravidar de gêmeos. Diz que a incidência maior, uma mulher quando engravida com 40 anos, né, mais, tem uma incidência de ser gêmeos, né? Então, enfim, o que eu pensei, né? Poxa vida, eu não tô tomando ácido fólico, eu não tô tomando nenhuma vitamina, meu Deus, né? Que tá acontecendo nesse meio do caminho? Então, assim, eu fiquei contente porque eu já estava levando uma vida mais saudável, eu já tinha feito uma transição, não só de carreira, mas como de vida. Eu fiz uma grande mudança de vida, né, com 37, 38 anos, né? Então, pensei, beleza, né? Estamos tudo ok. Já tô morando num lugar mais tranquilo, eu faço caminhadas, eu levo uma vida saudável, eu faço minha própria comida, eu como da minha própria comida. Então, nesse quesito eu pensei assim, bom, eu tô saudável, eu não tô, né, tão assim. Mas estava no meio do projeto de trabalho, viajando, comendo em lugares diferentes, então fiquei pensando muito nisso, né? E aí, o que acontece? Quando você fala da gravidez aos 40 anos, então vem, né, todo esse peso dos riscos, dos vários riscos que tem, né, essa gravidez mais tardia. Mas, em contrapartida, então assim, qual que é o risco da gravidez, né? É ser muito cedo ou ser muito tarde. Hoje em dia, as mulheres estão deixando normalmente para os 40 anos, né? Então, quem está planejando, realmente, eu tô nos meus 30 anos, eu tô nos meus 20 e poucos anos, tô nos meus 30 anos, não quero engravidar agora, eu tô levando um estilo de vida que não me cabe ter um filho agora. Tem gente que vai lá, congela óvulos, faz todo esse tratamento, congela óvulos e tal, para que esse óvulo seja novo, vamos dizer, né? Por quê? Os nossos óvulos têm 40 anos. Então, se você tem 30 anos, seus óvulos têm 30 anos, porque eles já são, todos os óvulos da sua vida inteira já são formados quando a gente está no útero da nossa mãe. Quando a gente está na barriga da nossa mãe, os nossos óvulos já são formados ali, né, da vida inteira. Milhões e milhões. Então, os nossos óvulos têm 40 anos. Então, tem gente que opta por antes, né, eu vou deixar a minha gravidez para 40 anos, então eu vou congelar óvulos. Quem pode fazer isso, ok. Eu tava, né, deixando a vida levar e achava que eu ia ficar com um filho só mesmo. Enfim. Então, os nossos óvulos, eles já têm 40 anos. Então, a maioria das mulheres atualmente estão deixando realmente a gravidez mais pra frente. Além disso, o que é bom? Essa mulher, ela já tá muito mais consciente, muito mais dedicada à maternidade. Por quê? Ela já viajou, ela já trabalhou, né? Ela já construiu aí o que ela queria construir de vida, né? De carreira, né? Enfim, patrimônio. Eu quero levar uma vida assim, assim, assim. Então, normalmente isso, né? Quando a gente é mais novo, a gente tem essa coisa, né? De construir um patrimônio e tudo mais e tal. E depois deixa a maternidade mais pra frente. E sim, né? A gente precisa ali, principalmente nos 2, 3 primeiros anos, né? A criança, ela depende muito da gente, né? No primeiro ano, então, nem se fale, né? É fundamental. Fundamental. Então, como mulher, né, já tem essa consciência, olha, eu já sei que eu vou ter que abrir mão de várias coisas, então eu vou deixar a maternidade mais pra frente. Então, qual que é o lado bom disso, né? Que ela tá totalmente dedicada a esse, né, ao filho, a esse projeto, né, vamos dizer assim, né? Eu não vou chamar de um filho de projeto porque um filho é uma bênção, né, que vem na nossa vida, enfim. Então, enfim, quando você
né, engravida aos 40 anos, até sem planejar, vamos dizer assim, vem todos aqueles pesos, né? O que eu fiz, eu não planejei, eu não tomei, eu não tomei vitaminas, e já começa todos aqueles medos. Então, eu fui lá, né, fiz o primeiro ultrassom, deu tudo certo, tava tudo lindo, maravilhoso e tal. Só que aí um pouco depois disso, eu tive um sangramento. Poxa, aí que o peso do medo vem com a força total. E por que a gente sente medo, né? Eu acredito que não é só por causa dos hormônios. A gente, independente de estar grávida ou não, o medo é uma coisa que faz parte da nossa vida. Isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, né? O cérebro, ele quer a todo momento nos proteger. Então, o medo é um mecanismo de defesa nosso, né? Ele tem medo para que você, assim, se antecipe, para que você tome providências, né? Só que, assim, esses medos que vêm na gravidez e em alguns momentos da nossa vida, eles não são fácil de combater. Porque tem muita coisa que não depende de nós, não está 100% sob o nosso controle. No caso, por exemplo, deu esse sangramento. Então eu tive que ir até um hospital, beleza, ele me examinou e solicitou um ultrassom, né? Então aí o medo baixou mesmo. Então assim, são coisas que muito profundas de lidar, né? Então aí você já fica pensando mil coisas, né? A gente não, claro, quer que tudo ocorra ali dentro daquela linha, né? Que ocorra tudo bem, que tudo ocorra assim dentro dos conformes, dos parâmetros. Só que assim, não ocorre. Porque a coisa ela vai ser como ela tem que ser. Isso não é só na gravidez, gente. Isso que eu vou falar pra vocês vale pra qualquer aspecto da nossa vida. Beleza? Beleza, vamos lá. Então, quando aconteceu esse fato, o medo realmente baixou e foi complicado. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, bom, agora eu vou ter que realmente colocar em prática, eu vou ter que trazer aqui para a superfície todo o conhecimento e autoconhecimento que eu adquiri durante todos esses anos. Então, sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas, né? E claro, desenvolvi a minha pessoa também, é lógico, né? Porque antes de desenvolver outra pessoa, é claro que a gente tem que se autodesenvolver também, né? Enfim. Eu falei, bom, agora eu vou ter que realmente colocar em prática tudo o que eu aprendi até o momento. Por quê? Viver os 9 meses com esse medo não vai ser legal. E eu já tinha passado por essa experiência, né? Com meu primeiro filho, eu senti muito medo a gravidez toda, né? Foi muito pesado. E eu digo pra vocês que eu nem cheguei a nem curtir direito certos momentos, justamente por quê? Porque o medo ficou muito maior do que aquela bênção, aquela felicidade que realmente eu tava sentindo. Então, eu ficava dividida. Então eu falei assim, dessa vez não vai acontecer nada disso. Eu já tenho essa experiência anterior. Dentro desses anos eu já trabalhei, né, essas minhas faltas, essas minhas questões internas, né? Porque tudo tem a ver com o seu histórico. É fato, tem a ver com o seu histórico. Bom, então, vamos para questões práticas, né? Eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência, do que eu fiz, né, para viver esse momento de uma forma mais plena, né? O objetivo desse perfil é justamente esse: passar informações, disseminar informações, né, de diversas fontes confiáveis, com certeza. Quem acompanhou, está acompanhando aí há 1 semana e meia, 2 semanas praticamente que eu estou fazendo lives, viu que eu disponibilizei várias ferramentas, né? Esse perfil é para isso. Então, eu vou continuar disponibilizando isso. Então, o que eu fiz para que esse medo fosse mais baixo que, né, a bênção de gerar um filho? Então eu falei, bom, vamos recorrer a tudo o que eu posso, né, principalmente da psicologia positiva, que é o que eu mais acredito, que é o que eu mais trabalho, para passar por esse momento de uma forma bacana, plena, feliz e assim sucessivamente. Então, assim,
Para a medicina, nós somos velhas. Isso é verdade, né? Para a medicina, por quê? Como eu estava falando, nossos óvulos têm 40 anos. Então, há a probabilidade das doenças, isso é verdade. Só que assim, como que eu posso combater isso? Como que eu combati isso? Por quê? Você vai no médico e comenta esse fato. Então, por mais que a sua aparência seja ótima, que você não aparente ter 40 anos, que você não se sente com toda essa idade, você tá ali no auge, né, da vida. Normalmente nessa época a gente já acumulou uma certa experiência, que a gente já tá, né, super resolvida com muitas coisas. Nós não aparentamos ter, né, a idade que temos, mas para a medicina nós somos velhas. E quando você vai no médico, eles falam isso. Você vai fazer um exame, 40. Tem aquele olhar, sabe, diferenciado, para fazer o quê? Um mapeamento até de mais coisas, né, para saber como que, né, a gravidez vai seguir. Então, tem esse peso, tem. Como que eu combati isso, né? Claro, porque você vai no médico, o médico já, precisamos acompanhar. E aí você já, meu Deus, né? Fica com todo aquele pavor, né? Enfim. Sabe o que eu fiz? Eu fui pra internet e comecei a pesquisar gravidez aos 40 que teve sucesso. Então, assim, gente, se você vai no Google e faz pesquisas, normalmente vão vir só coisa ruim. Então, o que eu fiz? Eu já coloquei essa mensagem lá no Google. Gravidez aos 40 com sucesso. Né? Gravidez, tanto que assim, a hashtag que eu sempre usei durante todo esse período foi gravidez positiva, porque justamente isso, eu vou recorrer a essa positividade que eu tanto acredito pra, né, ter uma gravidez positiva, pra ter uma gravidez, né, plena. E foi o que aconteceu. Por isso que eu só tô gravando esse vídeo agora. Eu só tô fazendo essa live agora. Beleza. Eu entrei lá e coloquei isso. Então começou a vir várias artistas. Várias artistas. Porque, né, quem tá na mídia é artista. Mas também no YouTube eu encontrei poucos, né? Mas eu encontrei alguns canais que falavam essa coisa da gravidez aos 40 anos e tudo mais e tal. E eu fui para os casos de sucesso. Eu falei assim, não, eu vou delimitar bem certinho a informação que eu quero. Por quê? Se eu for colocar uma coisa normal, vai vir informação, um monte de informação, né, errada, vai me deixar mais preocupada ainda. Então eu tinha consciência disso. Então o que eu fiz? Coloquei isso daí lá. Gente, por incrível que pareça, nas minhas redes sociais e nas pesquisas que eu fiz, né, pessoas que eu sigo e que me seguem também, vocês acreditam que a incidência de crianças, né, que vieram ali com algum tipo de síndrome, né, ou até mesmo com alguma deficiência, são mulheres novas? Eu até vi uma pessoa na internet, ela tem acho que 20 anos, teve um filho super cedo e a criança nasceu, né, com uma síndrome. E outros casos também, que as mulheres, né, são mais novas que eu e tiveram um filho, né, com síndrome. Então eu falei, é uma coisa incontrolável. Então, independente de você ter 40 anos, quando a coisa tiver que acontecer, ela vai acontecer. E aí eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Então, beleza. Aí veio Eliana, Carolina Ferraz, Antônia Fontinelli, todas com mais de 40 anos. Aliás, não é 40 que nem eu tava 40 pra 41. Não, 43, 47. A Carolina Ferraz já tava com 47 anos, né? Ticiane Pinheiro, até a Karina Bach também, né? Teve, assim, a Miriam Rios, a Cássia Kiss. A Cássia Kiss, ela teve, os filhos são tudo grandes agora, né? Mas ela teve filhos, assim, com bem mais de 40 anos, né? E todos os casos de sucesso, né? Julia Roberts, nossa, veio muita gente, assim. A Glória Pires, tem os filhos tudo grande também. Então, olha que interessante, né? Então, eu falei, olha que legal, né? Então, fui vendo essas experiências, as crianças tiveram uma gravidez super tranquila, né? Levaram super bem, né?
bem plena. E é isso que eu falo, né? Estar grávida aos 40 anos te dá essa tranquilidade, justamente por isso, porque assim, você tá ali para viver aquilo intensamente, né? Você não tá mais com a cabeça em outras coisas. Eu preciso ir trabalhar, eu preciso, onde que eu vou morar, né? Eu não tenho um carro para me locomover. Então, assim, não tem muito essas coisas, porque a gente já passou um pouco dessa fase, né? De construir, né, todo esse conforto, né, para nossa vida. E aí, então isso já me acalmou. Então eu fui me preencher de coisas positivas, de informações positivas. Então, uma forma da gente combater o medo é isso. Vai e se preencha de informações positivas, né? No mínimo, vai lá e põe um vídeo que você vai rir pra caramba, sabe? Pra você sair um pouco. Porque se você fica com aquela sua ideia fixa, né? Quando você vai atrás de informações positivas, se preenche com essas informações positivas ou até mesmo vídeos engraçados e tudo mais, você quebra o estado. Você quebra aquele estado, você quebra aquela ideia fixa, você quebra o estado que você estava naquele pensamento, ai meu Deus, que medo, ai, vai dar errado, ai meu Deus, fica com aquela coisa. Quando você se preenche com isso, você quebra o estado, você, né, sai um pouco daquilo, e aí você fica mais leve, né? Então isso foi a primeira coisa que eu fiz. Aí eu fui fazer o primeiro ultrassom morfológico, e nesse, o que é legal agora, né? Quanto mais o tempo passa, mais a medicina fica avançada, e melhor, né? A gente tem mais informações, né? Em relação à gravidez, em relação a tudo, né? Aliás. E aí, quando eu fiz o primeiro morfológico, eu ia fazer um mapeamento da questão da pressão alta, porque eu tive a pré-eclâmpsia na primeira gravidez. Então, eu tinha que fazer um mapeamento para ver se nessa ia se desenvolver também. E sim, eu fiz o exame. Hoje em dia tá super... como eu posso dizer, hoje em dia está super avançado. Quando você faz o ultrassom morfológico, lá já tem um protocolo que já dá, se você tem tendência à pressão alta. Então, ótimo, porque dali você já começa a tomar um remédio super simples, né? Eu tenho um vídeo gravado, inclusive, sobre isso aqui no meu perfil. Quem se interessar em ver, né, sobre essa questão aí de pré-eclâmpsia, tem um vídeo aqui. Então, nem vou entrar nesse quesito. Então, quando eu fiz esse mapeamento, me deu outro peso, porque realmente eu tinha tendência à pressão alta. E nem sempre, né, você tomando esse remedinho, fazendo todos esses processos, não é 100% garantido. Ele, assim, tem muito sucesso, mas ele não é 100% garantido que você não vai desenvolver isso. Então fica aquela pulguinha, aí vem o medo de novo. Eu vou ter pressão alta de novo, o neném vai nascer antes, né? Como aconteceu com o meu primeiro filho, aquela coisa. Então eu falei, não, solta. Solta. Isso não é controlável. O que não é controlável, a gente tem que soltar. Então eu vou falar várias vezes isso aqui na live, tá? Solta. Solta esse volante. Para de ficar brincando de ser Deus. Para de ficar brincando de ser Deus. Tem coisa, gente, que é incontrolável. Se não tá na sua zona de controle, qual que é a minha zona de controle? Eu tenho a tendência à pré-eclâmpsia. O que eu posso fazer? A minha zona de controle é tomar o remédio. E, né, claro, se alimentar bem, isso é fato. Comer coisas com pouco sódio, colocar menos sal na comida. Isso está na minha zona de controle. Então eu falei, outra coisa, solta esse volante. Você não é Deus, né? Inclusive, em terapia, que eu já fiz há muitos anos, eu trabalhei muito essa questão do controle, né? Então, falei, eu tenho que usar todo o conhecimento que eu adquiri esse tempo para aplicar agora. Foi o que eu fiz. Falei, não sou Deus. Então, eu vou fazer o que está dentro da minha zona de controle. Eu não posso ficar querendo dirigir, né? Pegar o volante para dirigir uma coisa que eu não tá na minha zona de controle. Não é para eu fazer isso. Então, foi o que eu fiz. Aí, o que você tem que também ficar atenta nesse período para que esse medo também baixe, né? Para eliminar esse medo. É você
consultar o seu coração. O seu coração, ele vai dizer se aquele caminho é certo ou não. Em relação a médico, em relação a exames, onde que você vai fazer o exame, o seu coração vai dizer se aquilo tá bom ou não para você. Então, assim, ó, tá vendo como o autoconhecimento e esse parar, né, esse quebrar o estado, utilizar essas ferramentas ao seu favor, você tem que driblar como funciona o seu cérebro, os mecanismos do seu cérebro. O nosso cérebro, como eu disse, ele vai sentir medo porque ele quer te proteger, ele quer te proteger de todo mal. Ele quer evitar a dor e sentir prazer. Então ele vai te mandar mecanismos e mensagens até negativas para quê? Para te manter ali protegido. Então, o que a gente tem que fazer? Driblar esses mecanismos e falar, não, quem manda aqui sou eu. E eu sei, eu vou consultar aqui minha intuição, vou me consultar o meu eu e vai dar tudo certo. Então, se consulte. Se você estiver em paz, siga em frente, vida que segue, né? Para de ficar querendo discutir com o médico. Esse procedimento, esse remédio. Eu devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo. Não, consulta seu coração. Se você está em paz com o médico, com os exames, acabou. Faça e aguarde. Aguarde e confie. Né? Solta esse volante. Para de ficar brincando de ser Deus. Porque você vai se dar mal. A gente vai se dar mal. Eu já me dei mal e eu conheço diversas pessoas que se deram mal. De querer ficar controlando tudo. Solta esse volante. Bom, então, só continuando isso. Tem coisas que vão acontecer sem a sua intromissão. A coisa simplesmente vai acontecer. O coronavírus. Estava sob a zona de controle de quem? De ninguém. Então, assim, a gente tá aqui, né, na quarentena, seguindo aqui as recomendações, fazendo todos os processos de higienização, né, justamente para isso. O que tá na minha zona de controle? Isso. Perfeitamente na nossa zona de controle, né? No mais, eu tenho que soltar esse volante. Vai acontecer coisas sem a nossa intromissão. Então, beleza, outra coisa que a gente pode fazer e que dá muito certo, eu tenho isso inclusive no meu celular, que é você criar a sua oração de gratidão. Então, a gratidão, a gente já sabe dos inúmeros efeitos que tem sobre nós, os inúmeros efeitos positivos que tem sobre nós e terapêuticos até. Então, crie a sua própria oração. Agradece por, né, ter a capacidade de estar grávida, né, de gerar uma vida, pelos seus pais, pelo seu marido, né, se tiver algum homem assistindo, pela sua esposa, enfim. Agradece por tudo, sabe? Por tudo que você sentir no seu coração agradecer. Então, assim, você vai ocupar aquele espaço com uma coisa positiva. E se você for olhar, o medo fica tão mais baixo quando você, sabe, se sente grato, não olha. E é um dia de cada vez. Fala, tenho minhas experiências passadas? Tenho. Preciso pensar um pouco no futuro? Preciso. Eu vou falar disso aqui. Mas o poder de estar no presente é inenarrável. Inenarrável. Vamos lá. Então cria essa oração de gratidão. Uma outra coisa também, que é baseado também nos preceitos da Louise Hay, que eu já falei também em outra live aqui, até mostrei o livro para vocês. Crie afirmações positivas. Então, você percebe que a gente está se ocupando e se preenchendo de coisas bacanas? Então a gente vai combatendo, vai deixando aquele medo pequeno. Porque a gente está se preenchendo de coisas que são comprovadas cientificamente, né? Pela neurociência e tudo mais. Então, assim, é físico, é químico, físico, biológico, né? O que eu tô falando aqui. E realmente deu muito certo. Então, eu só tô trazendo coisas pra você que deu certo.
Outra coisa, então, assim, crie afirmações positivas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu combati muito o medo com essas afirmações, porque quando vinha, sabe aqueles pensamentos? Ai, teve alguma coisa que não tá contando bem, o neném não mexeu quase hoje, né? Então, o medo, ele quer nos dominar. O que eu fiz? Eu fiz assim, o medo e a insegurança, ele vai ficar batendo na nossa porta. Então, eu fazia o seguinte, eu mereço ser mãe de filhos saudáveis, porque eu tenho outro filho, o outro filho também, né? Claro que a gente pensa, né, não só na gravidez que a gente tá, mas também se quem tem outro filho vai pensar no filho também. Legal. Então, o que eu fazia, né? Eu mereço ter uma gravidez tranquila. Eu tenho a sabedoria dos meus antepassados, das minhas, né, mulheres do passado. Então, as mulheres já passaram por isso. Eu também já passei por essa experiência. E eu sei, né, fazer dessa experiência melhor do que a que eu tive. Então, agora eu tenho esse conhecimento. Antes eu não tinha esse conhecimento. Então, agora eu vou aplicar ele ipsilis literis. Então, quando eu crio afirmações saudáveis, quando vem a insegurança, quando a segurança, né, o medo tava lá, ó, batendo na porta, eu falava, não, eu mereço ter uma gravidez tranquila. Eu tenho a sabedoria dos meus antepassados, das minhas antepassadas, né? É seguro ser amada. Então, quando alguém vem e te presenteia, né, você é merecedora de todas essas coisas. Então, quando bateu, né, bati em segurança, né, e se você, no caso, está pretendendo ou vai engravidar ou já está grávida, faça isso. Crie as suas afirmações positivas. Aí, outra coisa também crie, né, ou melhor, reserve um tempo para oração e meditação. 10 minutos por dia. É o máximo, tá? De repente, se você quiser começar com 5, porque tem algumas pessoas que têm dificuldade. Eu tinha essa dificuldade, então comecei com pouco tempo. Depois eu já tava quase batendo os 15 minutos já. Então, em torno de 10 minutos é o tempo. E aí, nesse momento, que você pode fazer ali uma meditação guiada, você pode fazer uma oração, rezar, né? Que nem, às vezes eu pegava o terço pra fazer. Então, você tinha aquele tempo de parada. E aí eu já aproveitava, nesse momento que eu dei essa parada, e já li a minha oração de gratidão e também já li as minhas afirmações positivas. Todo dia eu me nutria com isso. Todo dia eu me nutria com isso pra quê? O medo. Não, eu mereço ser mãe de filhos saudáveis, eu tenho a sabedoria interna, eu sou mulher. Se esse filho veio, é porque, né, ele está aqui comigo todo dia, então vai ser um melhor dia. Todos os dias, né? É sempre colocar aquela pitada lá de amor, de positividade pra gente passar os dias. Porque o medo, ó, segurança, ó, vai ficar batendo na nossa porta. Porque tá aqui, né? É humano. E aí, outra coisa também que é importante a gente fazer nesse momento, né? Quando a gente tá grávida, a gente parece que vem muitas lembranças do passado, né? Então, a gente dá uma regredida também. Faça as pazes com a sua criança interior. Se der pra você fazer antes, se você planejar a sua gravidez, se der pra você fazer antes disso, já tirar todas essas cargas antes, melhor. Mas vira pra ela quando vier esses medos e você sabe que é um medo que você já carrega há algum tempo, né? Por exemplo, essa gravidez tem que dar certo, porque eu sempre fui muito certinha na vida. Olha o peso, olha uma coisa incontrolável. Olha o peso que, né, a minha criança interior se deu. Então eu falei, não, eu já sou mulher, eu já tenho 40 anos, então ainda afirmei isso. Eu já tenho 40 anos, eu sou mulher, vai dar tudo certo. Tá tudo certo. Vem cá, minha criança interior, que eu já sou uma adulta e eu tenho condições de lidar com isso perfeitamente.
E aí você se é uma coisa que inclusive tá na minha bio. Tome posse da mulher que você é. Tome posse da mulher que você é. Você não é mais essa criança, ok? A gente tem essa criança interior e ela sempre vai existir aí. Sempre vai existir. Só que toma posse da mulher que você é e fala assim, não, eu já sou mãe, eu sei lidar com isso, pode deixar, tá tudo certo, nós vamos resolver. Vai ver que quarto você quer fazer pro seu filho, pra sua filha, que enxoval você vai querer comprar. Olha, pra vocês terem uma ideia, do meu primeiro filho, o medo era tão grande, né, de perder, de acontecer alguma coisa errado, né, enfim. Era tão grande que, assim, eu comprei algumas coisas, mas eu não comprei muitas coisas. Assim, eu comprei o básico do básico do básico. Então, assim, e claro, né? Depois bate o arrependimento, porque sim, vai dar tudo certo. É isso também que a gente tem que falar pra nossa criança interior. Tomar posse e falar, vai dar tudo certo. Um dia de cada vez, faça tudo que você quer fazer, né? Deixa o medo lá, porque o medo vai te atrapalhar. Depois que o neném nascer, aí você vai ficar que nem eu fiquei no meu primeiro filho. Poxa, devia ter feito tal coisa, devia ter comprado tal coisa. E eu fiz muita coisa, eu fiz. Mas eu acho que eu devia ter feito mais, porque o meu medo não deixou. Como, por exemplo, eu fiz pro Noah. E aí eu fiz isso, ó, tá tudo bem, vem cá, eu já sou uma mulher de 40 anos, eu sei lidar com tudo isso, vamos juntos? Beleza. Aí fui atrás de enxoval, conversar com pessoas, dividir alguns momentos, né? Como eu até gravei vários vídeos em relação à gravidez, os morfológicos, as coisas que eu fiz, pra falar um pouco desse universo da gravidez nos 40 anos. Até porque tinha pouca coisa na internet, né? Então por isso que essa semana aí eu vou ver se eu falo um pouco mais sobre isso, porque fica mais material aí pras mulheres consultarem, né? Ou esposas, pra quem, né, é um homem, tá aí desse lado e tá assistindo, né? Então, só finalizando, né? Então, em relação a pensar, como eu disse pra vocês, né? A gente tem que viver intensamente o presente. É a única coisa que nós temos, né? É o presente. Só que a gente tem que pensar um pouquinho a curto prazo. Até porque a gente tem que se projetar um pouco no futuro, apesar de viver o presente ser muito importante, mas a gente tem que se projetar um pouco para o futuro, pensando no enxoval, pensando no quarto, pensando em estrutura mesmo, né, física para receber essa criança, né, para receber esse bebê. Então, a gente tem que pensar um pouquinho ali na frente, mas também assim, não com controle. Como eu disse, solta esse volante. Solta esse volante. E soltar esse volante, então assim, eu vou pensar a curto prazo, mas assim, nessa coisa de assim, eu vou receber essa criança, tá dando tudo certo. Medo, fica aqui, beleza, nós vamos lidar com isso. Solta esse volante. Soltar o volante significa confiar em Deus. Confiar nesse amor incondicional. Porque, gente, eu vou dizer, eu não sei um percentual, mas eu vou dizer que 70% das coisas acontecem fora do seu controle. Se a gente tiver 30% de controle, é o máximo que a gente vai ter. Tem muita e muita e muita coisa que vai acontecer sem o seu controle, principalmente na gravidez. Então, se você tem uma necessidade de controle alto, trabalha isso. Trabalha isso o quanto antes. Uma outra coisa também que me ajudou muito foi ter passado com uma doula. Eu, infelizmente, não tive parto normal, nenhuma das gravidez. Tava me preparando para dessa vez ter um parto normal, mas assim, não fiquei com isso pesando, porque olha quanta coisa a gente já tem que lidar. E ainda colocar mais esse peso de que assim,
eu tenho que ter um parto natural a qualquer preço. Não, eu nunca me impus isso. Mas foi muito importante para mim ter é, é, passado, né, feito algumas sessões com uma doula. Isso foi muito bom porque você conversa, você faz ali um trabalho corporal, né? E tudo isso vem a contribuir, a colaborar até para essa sua paz, para esse confiar, né, num algo a mais. Então é muito bom também. Então, quando eu solto esse volante, eu confio em algo maior. Eu falo para mim mesma, você não precisa ter esse controle todo. Por quê? Porque só vai te desgastar. Simples assim. O que é para ser nosso, ele vai vir de qualquer maneira. Ele vai acontecer. A coisa vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Então vou dar um exemplo para vocês. Apesar de ter feito, né, esse acompanhamento com a doula, o nenê ficou sentado. E eu falei, não vou ter parto normal com ele sentado. Há as pessoas que falam que é perfeitamente possível acontecer, mas eu não queria passar por essa experiência, né? Eu tinha receio por algumas pesquisas que eu fiz, eu falei, não, esse medo é controlável, então eu vou partir novamente para uma cesárea. Então, assim, por mais que eu tivesse feito toda essa, né, eu fiz exercícios para ver se ele virava, né, e ficasse na posição de nascer, né, com a cabeça para baixo, de nascer por parto normal. Só que aí eu não virou, eu já estou com 38 semanas, para quase 39 semanas, não virou, beleza, eu fiz tudo o que estava na minha zona de controle. Então agora eu vou soltar. E se ele tiver que nascer dessa forma, é assim que ele vai nascer. E vamos que vamos. E foi o que aconteceu. Então, assim, esse soltar o volante é confiar em Deus, é confiar numa força maior, é confiar num amor incondicional. Então, assim, não importa o que vai acontecer. Eu recebo. Eu recebo o que é para eu receber. Então, não é fácil, não é fácil. Mas é uma coisa que eu falei pra vocês. Eu tive o meu neném com 39 semanas. Então foram praticamente, vamos pensar assim, 37 semanas, porque eu descobri. Não, foram quantas semanas? 30 semanas, vamos dizer assim, porque eu descobri eu já estava com uns 2 meses, né? Então foi em torno de 30 semanas fazendo diariamente tudo isso que eu falei pra vocês. Então, assim, claro, consultando a minha experiência anterior, a gente tem que valorizar a nossa história, mas ressignificando. Porque o que vai acontecer ali no final, vai acontecer. Só que aí a gente pode escolher se a gente quer que seja leve ou se a gente quer que seja pesado. É legal ser leve, porque aí te sobra tempo e te sobra leveza para você ir nas lojas, para você consultar coisas na internet, para você sorrir, para você ser leve. Ah, uma outra coisa também que eu não falei, antes até de a gente encerrar aqui a nossa live, é assim, se você puder, for liberada pelo médico, faça um exercício físico. Para mim também foi fundamental os momentos que eu ia fazer caminhada. Foi imprescindível, fundamental para esse meu equilíbrio emocional também. Está na minha zona de controle, então o meu médico liberou. Ele falou, né, pra mim, você pode fazer, tá tudo indo bem, tá tudo certo, né, apesar daquele pequeno sangramento que eu tive bem no início, falou, tá liberada, então assim, as caminhadas que eu fiz não era estética em hipótese alguma. Claro que me ajudou, né, até depois, quando a gente, né, vai amamentar, tudo fica bem tenso, assim, né, então ter ali uma flexibilidade, né, diminuir as dores no corpo, né, a gente não fica com tantas dores, porque já tem as dores próprias da gravidez, né, mas assim, a qualidade de vida, o nosso emocional fica outra coisa quando a gente faz exercício. Então eu espero que você aí do outro lado também possa, né, que estiver grávida ou que pretende engravidar,
possa fazer isso. Isso está na sua zona de controle, né? Sua alimentação, um exercício físico e tudo mais, isso está na sua zona de controle. No mais, diariamente, quando esse medo bater, combata ele dessas formas, né? Que eu espero que, assim, pra mim deu muito certo. Amanhã eu vou falar de depois, né? Que depois também é bem significativo também, né? Os hormônios estão a mil. Então amanhã eu vou falar do depois. Todas as coisas que eu fiz, muito parecidas com essas, né? Que eu falei pra vocês hoje, pra poder superar esses primeiros momentos. Mas assim, deu muito certo pra mim. São técnicas, né, e modos de viver e de pensar que já estão comprovadas aí, né, cientificamente, neurocientificamente, né, que dão certo. Se respeite, né, a gente funciona dessa forma, como eu estava explicando para vocês, como o medo vem na nossa vida e como que funciona. Então, era esse recado que eu queria dar. Até porque tem poucas informações, né, para gravidez aos 40, mas assim, o medo, ele é um pouco maior, porque a gente tem que pensar em outros fatores também. Nossa, será que eu estou bem, né, sinto com 40 anos, já sou considerada a mais velha pela medicina? Então assim, é um peso maior. Então eu quero deixar essa informação aqui pra gente se preencher de coisas boas, porque o resultado vai vir. Para ele vir melhor, a gente precisa, né, se proteger, se blindar e fazer essas coisas para ter esse bom resultado lá no final. Então era esse recado que eu queria dar. Não tem nenhuma pergunta, né? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, quiser conversar comigo também no privado, alguma coisa, perguntar alguma coisa nesse sentido, estou totalmente à disposição. E para quem tá grávida, né, e estiver me vendo, olha, uma ótima gravidez para vocês. Se preencha de coisas boas, né? Vai vir. É perfeitamente natural vir o medo, né? Vir esses pensamentos, mas pode ter certeza que é perfeitamente possível lidar com tudo isso. Solta o volante, confie em Deus, faça suas orações, reserve esse tempo para você, né, pensar nisso com muito carinho. E é isso. Uma ótima gravidez para vocês. Maridos, acompanhem, né? Acompanhem e dê essas dicas para suas esposas. E tenham bastante paciência, bastante amor, bastante cuidado, né? Que é um momento bem diferente, bem especial. Obrigada por terem acompanhado até aqui. E até amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Amanhã eu vou falar do pós, quando o neném nasce, tá bom? Obrigada, até amanhã.